Bom dia, amados e preciosos irmãos. Deus nos continue a nos abençoar. Nós precisamos dele para tudo que formos fazer, pois o próprio Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E cada dia a gente vai compreendendo melhor esta escritura. Nada podemos sem o Senhor, mas tudo podemos com Ele e por Ele. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Bom, pergunta de Davi aos príncipes, aos maiorais de Israel, quando Davi estava passando o projeto do templo para Salomão, e eles precisariam de muitas coisas para fazer o templo. Então Davi, depois de fazer as suas ofertas, então ele disse aos príncipes, uma pergunta: quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Quem está disposto? Bom, a pergunta, ela agora chega para nós, chega para mim, chega para todos os cristãos. Quem, pois, está disposto hoje a ofertar? Aí você vai pensar, agora o irmão vai falar, pedir dinheiro. Não é dinheiro. Quem está disposto a ofertar a vida? Quem está disposto a ofertar ao Senhor pouco do seu tempo, para juntos, nas congregações, louvar o seu nome, ouvir a palavra, orar, fazer o bem às pessoas, ao próximo. Naquele dia, a oferta era ouro, prata. Então, eram as ofertas, mármores, pedras preciosas, para a edificação do templo. Mas a oferta, às vezes se precisa, Também não quero dizer aqui, com isto, que às vezes para se construir um templo para adoração, quando não se tem, e os irmãos são de poder aquisitivo pequeno, todos são, então se reúne, faz esforço e constrói-se um templo, compra-se um lote e faz aquilo para os irmãos. Aquilo não é do pastor, aquilo não é de fulano, de cicrano, aquilo é para os irmãos congregarem. E os irmãos fazem, depois dá uma dissolução ali, e aquilo complica, As pessoas então brigam pelos seus direitos. Mas quando você doa, você não deve brigar mais por aquilo. Deus dá dons aos homens, e aquilo é irrevogável. Ele faz bem ou faz mal com aquele dom, Deus deu ele para ele. Agora, se ele fizer bem, ele vai colher bem. Se ele fizer mal, ele vai colher mal. Mas, meus amados irmãos, disposição para fazer o bem. Disposto quer dizer estar preparado, determinado, animado, vivo, pronto para o que der e vier. Pedro falou isso para Jesus: Senhor, eu estou pronto, até para ir para a cadeia, até a morte contigo. Sinceramente ele estava falando. Sinceramente. Quando Jesus disse para ele, iria para Jerusalém, seria morto.
Mas Jesus disse a ele que o diabo pediu para cilindá-los, mas Jesus rogou por eles, para que a fé não fosse desfalecida. Mas ele se achava que ele poderia fazer aquilo sem Jesus. Depois que ele tinha Jesus em si, em forma do Espírito Santo, Cristo nele, aí agora sim, aí a disposição era real. Então vejam bem essa disposição de servir ao Senhor. Você vê lá no livro de Josué, eles falando para Josué que estariam dispostos a servir o Senhor, mas depois não serviram, depois entrar na idolatria. Mas 1 Crônicas 29, verso 5. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas ao Senhor? E também no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, no verso 33, nós encontramos no reinado de Jeosafá. Jeosafá reinou sobre Judá, vou começar no 31, sobre Judá, quando ele começou a reinar, tinha 35 anos, e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto perante o Senhor. Aí tem algo aqui. Contudo, 33. Contudo, os altos não se tiraram, porque o povo não tinha ainda disposto o coração para com o Deus de seus pais. O povo ainda não tinha o coração disposto para com o Deus de seus pais. Então, às vezes a gente sai, houve uma saída, houve um êxodo. Preste atenção nisso. Você não pode simplesmente ignorar os fatos do Antigo Testamento, porque eles estão em evidência hoje. 1 Coríntios 10. Aquilo que aconteceu com Israel foi como sombra para nós hoje. Meus irmãos, isso é uma coisa séria. Vamos ler mais uma vez o 33. Contudo, os altos não se tiraram, porque o povo não tinha ainda disposto o coração para com o Deus de seus pais. Às vezes se abandona uma parte do mundo, mas carrega outra parte. Eu vou abandonar o ódio, mas a mágoa vai permanecer aqui. Aquele vagabundo, aquele isso, aquele outro. Não, você não pode guardar. O seu coração tem que ser por completo para seguir ao Senhor. Olha os exemplos de Israel, saíram do Egito, mas queriam ainda ter alguma coisa do Egito. E se rebelaram contra Moisés, o servo de Deus, reclamaram de Deus. Às vezes, pastores, as pessoas reclamam da gente. E o pastor fica triste, amargurado. É normal que fique, né? Mas eles reclamaram de Deus, reclamaram do alimento que Deus estava dando. E Deus não agradou eles. Esse pão, esse maná, nossa alma está enfastiada deste maná. É desprezível aos nossos olhos.
Então nós ouvimos, às vezes as pessoas agora não saíram do sistema, não querem a Bíblia também, não querem mais orar, não querem se reunir, não querem mais ajoelhar para orar ao Senhor, agora não precisa mais de ajoelhar. Seu coração não está correto com Deus ainda. Se Jesus orava, e pondo Jesus de joelhos se orava, você já viu, já leu isso lá? No Getsemane? Jesus estava ali, no Getsemane, dando-nos um exemplo do que nós deveríamos continuar. A oração é princípio do cristianismo. Pedro estava na cadeia, você está lá em Atos, capítulo 12, né? Pedro estava em Atos, lá em Atos, capítulo 12. Pedro estava dormindo, estava na cadeia, mas a igreja estava reunida na casa de Maria, fazendo-se, estava em contínua oração por Pedro. E Jesus estava no Getsemane. E eles, chegando ali no Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Quando chegou ao lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. Orai, para que não entreis em tentação. Apartou-se dele cerca de um tiro de pedra e, pondo-se de joelhos, orava. Mas vou me ajoelhar para orar? É difícil, né? É pesado demais, é muito custoso. Ajoelhar é difícil demais, né? Fácil é pecar, fácil é transgredir, fácil é desobedecer às leis, desobedecer ao evangelho. Isso é fácil, porque está agradando a carne. Fácil é fazer aquilo que é contrário ao espírito, porque a carne gosta de fazer aquilo. Mas subjugar a carne, os desejos carnais, a vontade do Espírito Santo, tem que ter um coração rendido. Tem que ter um coração preparado, determinado, animado, pronto para o que der e vier com Cristo. A igreja fazia contínua oração por Pedro. E ele estava ali preso, amarrado, com cadeias, com guardas, vigiando. Aí o anjo do Senhor foi lá e o despertou e o tirou daquela prisão. E ele foi livre. E foi lá à casa de Maria. Ele sabia onde encontrar os seus amigos. Ele tinha consciência de que eles estariam orando por ele. Oh, que coisa maravilhosa! E a igreja fazia contínua oração por Pedro. Mas que coisa maravilhosa! Um orando pelo outro. Um intercedendo pelo outro. Orar em conjunto com a igreja tem sentido, sim, isso é maravilhoso. Mas o coração tem que ser reto. Josafá andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto perante o Senhor. Contudo, os altos não se tiraram. E por quê? Porque o povo não tinha ainda disposto o coração para com Deus de seus pais. E aí o pastor faz alguma coisa, eles acham que aquilo é demais. Olha, temos mais uma escritura, 29:31 de 2 Crônicas. Disse ainda Ezequias: agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de ações de graças à casa do Senhor.
A congregação trouxe sacrifícios e ofertas de ações de graças, e todos os que estavam de coração disposto trouxeram holocaustos. Mas é difícil você convencer uma pessoa que o coração dele está em outro lugar, convidar ele para um culto de oração, para a escola dominical, se reunir com os irmãos. O coração dele está para outra banda, aí. Os pensamentos dele estão em outro lugar, está no clube, está lá na praia, está no circo, está no cinema. Mas fique tranquilo. Os que estiverem com o coração disposto a servir o Senhor, eles estarão adorando ao Senhor, consagrando suas vidas ao Senhor, sacrificando o seu ego, sacrificando os seus desejos, em ofertas de ações de graças ao Senhor. Então a congregação trouxe sacrifício e ofertas de ações de graças, e todos os que estavam de coração disposto, animado, preparado, determinado, pronto para servir, pronto para adorar, pronto para o que der e vier. Estamos com Cristo, estamos com a palavra, então não importa se o sol brilhar ou não, Jesus é meu, sim, sempre meu. Oh, isso é maravilhoso, não é? Não importa se o sol não brilhar, Jesus é meu, sim, sempre meu. Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo que anime os nossos corações a prosseguir na verdade do Evangelho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um pendão real entregou o rei a vós, soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firmes sempre até morrer. Ó, sejamos todos a Jesus leais e a seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firmes sempre até morrer.